Charles Robert Darwin é de longe um dos mais influentes e grandes naturalistas que já existiu e o primeiro a elaborar com sucesso a teoria do evolucionismo. Darwin nasceu em 1809, na cidade de Shrewsbury, no Reino Unido. Desde pequeno sempre mostrou-se interessado pela natureza e por todos os fenômenos que nela ocorrem. Mas seu pai, Robert Darwin, queria que ele fizesse medicina, e foi o que ele fez. Aos 16 anos, Darwin foi para Edimburgo, na Escócia, estudar medicina, mas viu que não era aquilo que ele queria e abandonou seu curso. Seu pai então resolveu enviá-lo para Cambridge para se tornar um clérigo da igreja. É claro que Darwin também não gostou, mas conheceu lá o naturalista John Stevens Henslow, que convidou Darwin a fazer uma viagem a bordo do navio Beagle com o objetivo de mapear a costa da América do Sul. E durante os 5 anos de expedição, Darwin coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que mostraram a evolução que as espécies sofreram através do tempo. Um dos pontos mais importantes da viagem de Darwin foi sua parada das Ilhas Galápagos, no Equador. Foi nesse local que ele percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros específico, e que provavelmente essa diferença apresentava relação com as características do meio onde eles viviam. Essa análise foi importante para o entendimento do processo de seleção natural por ele proposto. Quando voltou para a Inglaterra, Darwin reuniu seus dados sobre suas pesquisas, e assim várias perguntas vieram: como explicar o aparecimento e o desaparecimento das espécies? Por que se modificavam com o passar dos tempos? E por que eram diferentes em determinadas regiões e ambientes? Darwin acabaria por encontrar a chave do mistério ao ler Ensaio sobre a População, de Thomas Malthus. Malthus descreve sua ideia afirmando que a população crescia muito mais do que os alimentos, o que levaria o mundo a uma miséria permanente. A natureza interviria nos momentos em que o desequilíbrio atingisse determinado limite, por meio da fome e de pestes. Para isso é necessário o controle da natalidade. Por mais que focasse apenas na questão humana, Darwin rapidamente ligou os pontos e viu que as mesmas leis poderiam ser aplicadas em outras espécies de seres vivos. A falta de alimentos faria criar a luta pela sobrevivência, onde apenas o mais forte sobrevive. Essa ideia é vital para o evolucionismo. Como todos sabem, Darwin não foi o primeiro a falar de evolução. Em 1809, Lamarck publicou sua teoria sobre a evolução. Nela, ele afirma que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente, ou seja, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ela. Nesse caso, o uso ou desuso de diferentes órgãos alterariam características do corpo, e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações, dando origem a novas espécies. Lamarck foi muito criticado na época e até hoje. Darwin também não acreditava muito nessa ideia, e desenvolveu sua teoria totalmente oposta à de Lamarck, tanto que muitos afirmam que o lamarckismo é o darwinismo ao contrário. Mas afinal, o que é o darwinismo? A resposta está no livro A Origem das Espécies. Quando Darwin finalmente concluiu sua teoria, estava muito inseguro se iria publicá-lo por causa das questões conservadoras e religiosas. Mas em 1858, Darwin havia recebido a carta de Alfred Russel Wallace, outro grande naturalista que havia chegado às mesmas conclusões que Darwin. Os dois então decidiram publicar as suas obras ao mesmo tempo. Mas como Darwin possuía maior material e observações, acabou ganhando maior destaque, o que fez ele ser mais reconhecido que seu amigo. No livro A Origem das Espécies, Darwin detalha como a evolução acontece por seleção natural. Imagine numa população de girafas. Encontramos indivíduos diferentes, um de pescoço longo, outro curto. Essas variações podem ocorrer através de mutações do acaso, como no caso das de pescoço longo. Mas com o tempo, mudanças climáticas ocorreram e os alimentos se tornaram escassos. Nesse caso, os de pescoço mais longo conseguiriam se alimentar, sobreviver e ter descendência. Já as de pescoço curto teriam dificuldade de se alimentar, logo elas se extinguiriam e passaria a ter somente girafas como conhecemos hoje. Ao ver, a girafa não evoluiu pelo esforço, mas sim pela força da natureza, a seleção natural. Apenas os indivíduos mais adaptados sobrevivem. Mas claro, como toda teoria, havia incoerências. Darwin não conseguia explicar a questão da hereditariedade. A forma como se dá a passagem das características e o surgimento das mutações foi um fator que intrigava Darwin, embora Gregor Mendel já tivesse descoberto boa parte das leis da hereditariedade. A resposta só viria com a genética, no século XX.
Mesmo assim, o impacto que suas ideias causaram na sociedade foram enormes. Muitos cientistas e religiosos criticaram o darwinismo, mas o estopim foi em 1871, na publicação do livro A Descendência do Homem. Como o próprio título já diz, detalha a evolução por seleção da espécie humana, a evolução do homem. E foi a partir daí que surgiu a expressão "o homem veio do macaco", frase muito bem referida a Darwin, o que é erro. Darwin jamais disse tal frase e nunca demonstrou esse conceito. O que ele apenas diz é que tanto o homem quanto o macaco, nesse caso os gorilas e chimpanzés, descendem do mesmo ancestral. A separação entre espécies se deu por milhões de anos por seleção natural. Mesmo assim, a comunidade conservadora e religiosa começou a se sentir ofendida. Interpretaram a teoria, como dita acima, de eles serem descendentes de macacos, e o pior, Darwin estava contrapondo tudo o que a Bíblia dizia. Afinal, a pergunta mais frequente naquela época, e até hoje é: viemos de Adão e Eva, ou somos resultado de processo de milhares de anos de evolução? Mas o evolucionismo não ficou apenas no ramo científico. Pensadores sociais começaram a aplicar os conceitos de evolução para a compreensão das civilizações e demais práticas sociais. A partir de então, o chamado darwinismo social nasceu desenvolvendo a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que a colocavam em condição superior a demais. Como no caso do europeu ser mais evoluído que os povos africanos e asiáticos, e a sustentação do imperialismo de que todos os europeus teriam o direito de colonizar os territórios para que tirassem o estado primitivo de outras civilizações. É bem notável que o darwinismo inspirou a eugenia de Francis Galton e as ideias nazistas. Nos últimos anos de vida, Darwin apresentava vários problemas de saúde, vindo a falecer em 19 de abril de 1882, em decorrência de um ataque cardíaco, em Kent, no Reino Unido. Foi enterrado na abadia de Westminster, próximo ao túmulo de Isaac Newton. Suas ideias mudaram drasticamente a visão científica na biologia, o que permitiu que a humanidade pudesse compreender como funciona a natureza e o tão complexo que ela é.